Mas você tá bem discreto. Bem discretinho, Lucas. Chovendo, então, hoje em Santo Ângelo. E vamos manter a nossa reunião do grupo de estudos, já com o retorno agora da Odila, que se desincumbiu de forma fantástica e maravilhosa aí num evento em Santo Ângelo, que envolveu o trabalho dela aí por mais de um mês, então não esteve presente. E nós continuamos com uma pauta que está organizada a partir das discussões que estamos fazendo aí. Não, Lucas foi fechar a porta, não. Que estamos fazendo nos últimos dias aqui no grupo de estudos, que é examinar um pouco melhor a questão que diz respeito à necessidade de distinguir conhecimento e ciência. Aparentemente esse tema parece já ter sido resolvido na filosofia, mas basta examinar as obras que tratam desse assunto, especialmente das obras que tratam do conhecimento na filosofia, que nós vamos perceber que a filosofia sempre tratou sem distinguir claramente esses temas, esses dois temas, ou seja, conhecimento e ciência. E então o que nós estamos fazendo agora é tentar entender se é necessário fazer essa distinção para verificar até que ponto ela contribui para entendermos um pouco melhor as nossas ideias. Por que é necessário distinguir conhecimento e ciência? Em primeiro lugar, porque o conhecimento na filosofia ele tem uma fonte diferente da fonte que é utilizada quando nós falamos na ciência. De que forma a gente pode perceber isso? Primeiro, porque se nós formos tratar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nós vamos perceber que os nossos pensamentos, as nossas ideias, eles se originam de fontes diferentes. Tem uma parcela das nossas ideias que tem origem no mundo em que vivemos, e tem uma outra parcela das nossas ideias que tem origem unicamente na nossa capacidade de pensar. Se nós temos pensamentos que têm origem no mundo em que vivemos e outros que têm origem na nossa capacidade de pensar, precisamos examinar esses dois pensamentos, esses dois tipos de pensamento, para verificar de que forma eles são produzidos. Bom, então, em primeiro lugar, nós vamos verificar que boa parte dos nossos pensamentos, eles estão orientados pelo mundo em que vivemos, pelos fatos e acontecimentos desse mundo em que vivemos. Então, esse mundo em que vivemos, ele é percebido por todos nós por meio das nossas sensações. Nós percebemos que o mundo existe porque nós conseguimos vê-lo, conseguimos ouvi-lo, conseguimos degustá-lo, cheirá-lo e apalpá-lo. Então, porque nós utilizamos desses 5 sentidos, nós percebemos a existência do mundo em que vivemos. E é fácil perceber que nós temos comunicação com o mundo que vivemos por meio dos sentidos, na medida em que nós imaginamos, simplesmente imaginarmos a possibilidade de retirarmos de um indivíduo capacidade de ver, de ouvir, de degustar, de apalpar e de cheirar. Na medida em que esse indivíduo perdesse essas 5 capacidades, o mundo desapareceria. Podemos até fazer um exemplo aqui neste momento. Se nós fecharmos os olhos, imediatamente esta biblioteca que nos rodeia aparentemente desaparece. Por que ela desaparece? Porque deixa de produzir a sensação. Então, uma boa parte das nossas ideias usa esse mundo natural como modelo. Usa, por meio das sensações, o mundo natural, e nós então pensamos a respeito do mundo natural tendo como modelo de pensamento aquilo que as nossas sensações nos fornecem. Então, este mundo natural que nós pensamos por meio das sensações, ele constitui uma forma, um meio, então,
de ideia, ele constitui um meio, aliás, para as nossas ideias que precisa ser distinguido. Nós temos uma parte das nossas ideias que utiliza, então, as ideias utilizam o mundo natural como modelo, e quem permite que o mundo natural seja utilizado como modelo são as nossas sensações. Então, imediatamente nós precisamos perceber que é possível, então, quando tratamos desse assunto, identificar imediatamente, então, dois momentos da inteligência. Um momento, então, que é composto pelo mundo natural, que vai ser utilizado como modelo, e um outro momento agora que é composto pelas ideias do mundo natural. Entre o mundo natural que se apresenta como modelo e as ideias do mundo natural temos o homem, que é ele que pensa, não teríamos como tirar o homem desse meio. E no homem, o que ele utiliza, então, para produzir esses pensamentos são as sensações. Esse mundo natural que produz sensações, então, nós falamos que é aquele que nos fornece o material para o conhecimento. A matéria do conhecimento é dada pelo mundo natural. Por isso que quando nós vamos tratar depois do conhecimento científico, nós vamos perceber que o conhecimento científico tem uma matéria. A palavra conhecimento científico, na verdade, é uma palavra composta. Ela fala de conhecimento científico porque tem conhecimento e tem ciência. Portanto, conhecimento científico não trata de uma única questão. Trata de duas. Trata do conhecimento e trata da ciência. Por isso que é conhecimento científico. Quando o conhecimento científico exige a matéria do conhecimento, nós vamos tratar então do conhecimento. Quando a ciência exige a matéria, ela está exigindo então o conhecimento. Então temos conhecimento científico, conhecimento, ciência. Portanto, o conhecimento que tem origem nessa fase então das relações entre a natureza e o homem por meio das sensações, e o científico que é então o resultado final dessa relação, que são as ideias que são produzidas a partir então destas relações. Acredito que nós não tenhamos dificuldades de reconhecer que é possível perceber essas duas dimensões então do conhecimento científico, conhecimento ciência. Bom, se o conhecimento científico se é possível então falar de um conhecimento científico, é possível também falar de uma ciência pura, destituída de qualquer conhecimento. Alguém poderá dizer, mas isso é uma contradição, falar de uma ciência destituída de conhecimento? Sim. E não é uma contradição. É possível falar de uma ciência destituída de conhecimento. Porque se nós temos a possibilidade de falar de conhecimento e ciência, nós estamos falando então de um âmbito de inteligência que tem vínculos, comunicação com a natureza, e nós estamos tratando de um outro âmbito de inteligência que tem comunicação unicamente com o espírito humano, com as ideias. Nesse âmbito do espírito humano, das ideias, é possível então encontrar a possibilidade de ideias puras, ideias que não estão relacionadas ao mundo natural. E quando nós tratamos de ideias puras que não estão relacionadas ao mundo natural, nós encontramos então como exemplo desse sistema as ideias matemáticas. Todas as ideias matemáticas que se relacionam então agora com o espírito, elas são produzidas por meio da linguagem, por meio da ciência, por meio de um conjunto de signos, mas elas dispensam completamente o mundo natural como modelo. Então a ideia do número 1 e a ideia do número 2 e do número 3 até o número 9, depois do 0, ou seja, as ideias que compõem o conjunto de signos que representam um sistema decimal, eles associados entre si, eles produzem um conjunto de novas ideias que representam outras grandezas no plano da matemática. Então eu associo o número 1 ao número 2, ao número 3, ao número 4, ao 5, ao 6, ao 7, ao 8, ao 9, e ao 0, como representação do décimo, então, de 10 vezes aquelas representações numéricas. E na medida em que eu associo todas essas representações, esses signos matemáticos, eu produzo uma ciência completamente pura, que não precisa do mundo natural
como modelo para a sua própria constituição. Então, vocês percebam que a ciência e o conhecimento tratam de temas distintos. Bom, se o conhecimento e a ciência tratam de temas distintos, nós precisaríamos examinar então quais são os meios utilizados para a produção do conhecimento e quais são os meios utilizados para a produção da ciência. Bom, o conhecimento, eu não tenho dúvida alguma, é pacífico, a obra clássica de Kant, inclusive, alerta sobre isso, essa reflexão, ela não é de hoje, ela já vem sendo feita já desde que o homem aprendeu e descobriu que é possível, então, produzir ciência, ou que é possível pensar e, portanto, produzir algo que se expresse por meio de pensamentos, é reconhecido que todos os nossos conhecimentos são resultados das nossas experiências. Portanto, todos os nossos conhecimentos são resultados das nossas sensações. Portanto, o meio utilizado pelo conhecimento são as sensações. Então, se eu trato do conhecimento, imediatamente eu preciso encontrar uma relação com uma sensação. O meio do conhecimento, então, são as sensações. E a ciência? Qual o meio utilizado pela ciência? O meio utilizado pela ciência é a linguagem. Porque se o conhecimento é obtido por meio das sensações, a ciência é produzida por meio da linguagem. Não há ciência sem linguagem, mas há conhecimento sem sensação. Há conhecimento sem linguagem, mas não há ciência sem linguagem. Por que há conhecimento sem linguagem? Porque o conhecimento usa como meio a sensação. Então, independentemente de qualquer linguagem, eu tenho conhecimento. Uma pessoa completamente destituída da capacidade de se expressar, ela mesmo assim, se tivesse os sentidos, ela obteria conhecimento. Agora, uma pessoa completamente incapacidade da capacidade de se expressar, ela, sob o ponto de vista da vida coletiva com os demais indivíduos, jamais poderia produzir uma ciência. Ela poderia organizar esse conhecimento para uso próprio, mas ela, se não pudesse se expressar, ela não poderia utilizar esse conhecimento para comunicá-lo ou para trazer no convívio da sociedade. Então, o conhecimento tem como meio a sensação, a ciência tem como meio a linguagem. E a linguagem, então, agora ela vai servir de meio intermediário para a constituição dessa ciência no âmbito do espírito. Então, a utilização da linguagem é que vai permitir a constituição de um sistema científico, porque a linguagem vai ser associada agora às relações que são produzidas por meio de ideias que permitem a produção da ciência. Então, toda a ciência se expressa por meio da linguagem. O direito como ciência é um direito que se expressa por meio da linguagem. A matemática como ciência é um conhecimento que se expressa por meio da linguagem. Ou seja, toda a ciência, então, ela tem a linguagem como meio intermediário de utilização por parte do homem. Então, conhecimento faz uso da sensação, a ciência faz uso da linguagem. A ciência que faz uso da linguagem agora usa a linguagem como um conjunto de signos. Porque a linguagem agora precisa encontrar uma representação quando ela se expressa ou na própria linguagem para expressar, para a produção da ciência, ou no mundo natural. Então, quando a ciência é pura, como a matemática, a linguagem utiliza a própria linguagem como representação da ciência. Então, vocês percebam que a ideia do número 1, ela se apresenta ou por um signo, que vai expressar, então, na nossa cultura, na nossa língua, nós utilizamos uma expressão do número 1 que tem o significado de um risco. Já o número 2, os romanos utilizavam 2 riscos. O número 3, 3 riscos. O risco é o signo. E estes signos podem agora encontrar representação na linguagem. A linguagem 1, a linguagem 2, a linguagem 3. E agora a associação destes signos com as ideias vai permitir produzir novas linguagens, novas representações. Nós temos então a condição de, na medida em que associamos representações por meio da linguagem, nós podemos falar então de um sistema matemático que se expressa por meio de signos, ou de expressões, ou de ideias. Então, a ideia do número 1, a ideia do número 2, a linguagem 1, a linguagem 2,
que nós utilizamos para constituir a ciência matemática, ela não precisa, embora até possa pegar emprestado uma laranja, os dedos da mão e assim por diante, para expressar também essas representações do mundo natural, mas no plano da inteligência ela usa única e exclusivamente a linguagem como um conjunto de signos que permite a produção da ciência. Então, se a ciência tem a linguagem como meio e o conhecimento a sensação, toda vez que nós formos tratar então destes meios utilizados pelos seres humanos para pensar, nós vamos perceber então que os nossos pensamentos ora fazem uso das sensações para substituir a função do signo, no sentido de representação pura, né? Ou ora elas fazem uso do próprio signo como representação da ideia. Então vocês percebam, quando nós utilizamos na comunicação, na linguagem, a palavra árvore, essa palavra árvore ela está associada agora não apenas a um signo puro, mas está associada também a uma sensação do indivíduo que busca na natureza a representação de um objeto. Então eu tenho a sensação da árvore, que ela agora vai ocupar o papel do signo, juntamente na linguagem, e vai se expressar, se comunicar com um sistema de ideias. Então a palavra árvore é um signo linguístico que é utilizado por um conjunto de ideias que compõem a ciência da natureza, mas essa palavra árvore, que é um signo linguístico, ela está associada a um conhecimento que tem origem na sensação, que se expressa por meio das relações do homem e a natureza. Então eu tenho a árvore no mundo natural, esta árvore produz uma sensação, esta sensação no plano da ciência, então agora ela é associada à linguagem, e ao associar a linguagem à palavra árvore, eu passo a utilizar então esta associação, este signo, para falar que eu agora vou produzir então uma ciência da natureza, uma ciência sobre as árvores. E na medida em que eu refino agora estas sensações, eu então agora vou para a natureza, retorno para a natureza, passo a classificar as árvores a partir da espessura do seu tronco, a partir das características das suas folhas, a partir dos frutos que ela produz, e eu vou agora ressignificando essas representações por meio da linguagem, e este aprimoramento do conhecimento, ela vai aprimorando agora um conjunto de signos, e o primor do conjunto de signos que vai permitir produzir uma ciência, então, cada vez mais próxima daquilo que o homem, quando voltar a tratar do mundo natural, vai encontrar nesse percurso que ele faz entre as suas ideias, a linguagem, as sensações e o objeto. Vocês percebam, então, que se nós formos retomar as discussões que já fizemos em outras oportunidades aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, então. Nós temos o mundo natural, um universo em movimento. Esse universo, ao mover-se, ele imprime sensações no homem. Estas sensações impressas no homem vão compor aquilo que ele vai produzir como conhecimento. Este conhecimento agora, ele vai, por meio da capacidade racional de produção de ideias e da linguagem, então, ele vai ser associado entre si, e esta associação destas representações por meio da linguagem vai permitir que esse homem produza então aquilo que nós vamos chamar de conhecimento. Esse é de ciência. Essa ciência vai se dar aonde? No âmbito do espírito humano. Então, a ciência é sempre de natureza espiritual, a ciência sempre se dá no âmbito das ideias, e a ciência sempre vai ser relacionada por meio da linguagem. Então, todo conhecimento científico tem um conjunto de associações que são feitas por meio da linguagem, que vai compor então aquilo que nós vamos chamar de ideias ou de ciência. Essas ideias, essa ciência, essa linguagem que vai ser ordenada no âmbito do espírito humano, ela agora então compõe aquilo que nós vamos chamar de ciência. Nós temos uma ciência então para colocá-la num âmbito completamente diferente daquilo que nós tratamos quando tratamos dos nossos conhecimentos ou do conhecimento humano. Conhecimento então voltado para
o homem e as suas relações com o mundo natural, a ciência como algo voltado para o homem e as suas ideias. Aquilo que ele produz com auxílio da linguagem, com auxílio então agora de um conjunto de signos, que serve agora para introduzir nesse ambiente um sistema que permite encontrar critérios de associações que, por sua vez, vai permitir ao homem, por meio dessas associações da linguagem, dos signos e da ciência, voltar para o mundo natural e entender a lógica que faz com que o mundo natural seja tal qual ele é. O grande problema do mundo natural é que quando nós examinamos o mundo natural, e esse talvez tenha sido o principal problema que a filosofia enfrenta e não consegue resolver, é que quando nós tratamos do mundo natural, nós tratamos apenas de uma parte do mundo natural. Uma parcela quase que provavelmente insignificante do mundo natural, sob o ponto de vista do universo. Porque esta parte do mundo natural é apenas aquela parte do mundo natural que produz sensação em todos nós. Uma parcela considerável do mundo natural está completamente fora da nossa capacidade racional. Está completamente fora da nossa capacidade sensitiva. Por quê? Porque nós não temos competências que nos permitam perceber esta parte do mundo natural que não produz sensações em todos nós. Alguém diria, como você pode afirmar isso? Eu posso afirmar e provar para vocês que isso é verdadeiro, exatamente examinando uma questão absolutamente singela, que nós imediatamente vamos perceber que existe e que, no entanto, nós não conseguimos perceber essa existência sem o uso de equipamentos, porque nós não temos capacidade de receber sensações deste fenômeno que está presente no mundo natural. Nesta sala, que estamos agora aqui todos presentes, vocês podem ter certeza que ela está permeada de um conjunto absolutamente ordenado de impressões elétricas que podem perfeitamente ser capturadas por equipamentos e transformadas em imagens. Aqui nesta sala está provavelmente sendo projetada agora nesse momento sinais da televisão da RBS TV aqui de Santo Ângelo, da Rádio Santo Ângelo, da Rádio CPET Araju, da Rádio Novos Horizontes, e no entanto nós não percebemos porque não produz sensações em todos nós. Se nós tivéssemos a capacidade radiofônica, nós ouviríamos as rádios, assistiríamos a televisão sem a intermediação de um equipamento eletrônico. Nós precisamos do equipamento eletrônico porque este ambiente de produção de fenômenos sensíveis não nos afeta e, portanto, não podemos perceber a própria existência. Então, se nós temos como concordar que é possível, então, dizer que é muito provável que este mundo em que vivemos pode ter fenômenos extraordinários, atuando inclusive aqui onde estamos agora presentes, não estou falando de nada de sobrenatural, apenas de algo que não esteja sob a nossa racionalidade, a nossa capacidade sensível, mas é possível imaginarmos esse mundo de uma complexidade extraordinária, atuando para que tudo que ocorre em todas as partes desse mundo ocorra segundo uma certa ordem. Nós temos então que admitir que quando vamos tratar dos nossos conhecimentos, nós estamos tratando de uma parcela pouco significativa sob o ponto de vista do universo. Pouco significativa, mas que é a parcela que permite ser o que somos. Nós somos aquilo que somos porque fazemos parte de algo que conhecemos parte apenas. E essa parte que conhecemos é a parte que está sendo examinada. Não tenho a pretensão, e jamais faria isso, tentar examinar aquilo que está fora das minhas aptidões. Porque se eu fosse eventualmente fazer isso, eu começaria a propagar aqui não mais filosofia, não mais ciência, não mais conhecimento, mas um conjunto de ideologias ou de crenças que está completamente fora de qualquer cogitação da minha parte. Mas é necessário reconhecer, então, que nós vamos ter que aceitar a limitação, uma limitação extraordinária deste exame. E qual é a limitação? Primeiro, eu não tenho como explicar, não quero explicar,
não é o objetivo desse encontro explicar quais as causas que nos fazem ser o que somos. As causas iniciais. Quais as causas que faz com que o universo seja o que é. E muito menos eu tenho o propósito de querer explicar e entender qual a consequência final de tudo isso. Então, se eu não tenho como explicar as causas iniciais, se eu não tenho como concluir sobre as consequências finais, é ainda possível explicar a parte que me cabe examinar por meio das competências que tenho. E aí então nós temos um problema, um sério problema, que me aflige muito. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer este exame, eu levei muito tempo para conseguir perceber essas duas dimensões. Por que eu levei muito tempo? Porque quando eu nasci, quando eu comecei a pensar sobre o mundo, como eu vivo numa sociedade que nós denominamos de sociedade civilizada, as pessoas que me antecederam nesse processo de formação da minha inteligência, que foram os meus pais e depois as pessoas com as quais eu convivi, todas elas estavam imbuídas, e toda essa sociedade procede assim, em me fazer acreditar que este mundo que compõe o meu conhecimento é um mundo que entra para dentro de mim. Ou seja, este mundo que me rodeia, ele entra para dentro de mim e agora eu passo a pensar ele e não mais as relações que eu estabeleço com ele. Então, nós sempre que pensamos sobre o nosso passado, as nossas experiências, nós imaginamos que estamos pensando o mundo. Porque isso nos foi colocado desde o início da nossa formação por meio da educação. No entanto, nós temos que nos esforçar para nos livrarmos dessas amarras, porque isso nos escraviza, isso nos retira, então, de um certo âmbito de inteligência que precisamos nos colocar para entender como as coisas acontecem. Nós precisamos, então, nos libertar dessas amarras para voltar, então, e refazer todo esse percurso de inteligência, percebendo que quando nós pensamos sobre aquilo que nós chamamos de mundo, nós não estamos pensando sobre o mundo. Nós estamos pensando sobre as nossas sensações, aquilo que esse mundo produz em nós. Portanto, as nossas sensações, especialmente aquelas sensações que foram impressas em nós por meio do mundo, porque esse mundo em que vivemos, desde que nós nos reconhecemos, ou desde que surgimos organicamente nesse mundo, este mundo está permanentemente imprimindo em nós, por meio então das sensações, um conjunto de informações que servirão então por meio da programação para programar as nossas ações, as nossas atitudes no mundo. Ou seja, somos impressos e estas impressões têm uma finalidade: nos conduzir no mundo. Portanto, na medida em que nós vamos recebendo por meio dessas impressões noções sobre movimento, nós passamos a nos comportar, então, nesses movimentos, orientados por estas sensações. Vocês haverão de perceber, e eu levei muito tempo examinando isso, até entender exatamente o que ocorre, o comportamento das pessoas numa praça. As pessoas que percorrem uma praça, normalmente as praças, elas são compostas por espaços de movimentação humana. E esses espaços numa praça não obedecem à lógica da linha reta. Então, normalmente nas praças elas fazem curvas, elas têm diferentes direções. E se vocês observarem atentamente o comportamento das pessoas nas praças, elas entram numa ponta, e uma boa parte delas, obviamente, né, porque tem um processo de mudança depois desse comportamento, que se chama educação. Normalmente as pessoas que não têm educação, então que não se submeteram a um processo de reordenação dessa inteligência de sentidos,
Elas entram num canto da praça e vão passando por cima de gramado, de canteiros e saem lá na outra ponta. Por quê? Porque esta impressão que o mundo natural faz em mim me coordena a andar em linha reta, a buscar sempre o percurso que produz o menor espaço entre um ponto e outro. Então, esse comportamento é um comportamento absolutamente natural. É a parte da inteligência que é a mesma que os animais utilizam, porque eles sofrem o mesmo processo. Os animais na natureza são impressos da mesma forma que o homem. Há no homem uma parcela animal e há no animal uma parcela também homem. E nós somos iguais assim. Então, as pessoas vão se dirigir em linha reta porque essas impressões do mundo natural fazem com que os seres humanos se comportem dessa forma, fazem com que os animais se comportem dessa forma. E, portanto, nós somos orientados naturalmente. Para transformar esse comportamento, precisamos, então, agora, por meio de um ritual, que se chama educação, transformar essa atitude. Então, o que muda entre as pessoas que atravessam a praça de linha reta e as pessoas que atravessam a praça utilizando os canteiros ou os espaços destinados à movimentação humana são os processos utilizados por meio da educação para que esse comportamento seja obtido. Essa é a razão pela qual eu sempre digo, se nós queremos fazer, Presidenta Dilma, não sei se um dia vai ouvir o que eu estou falando aqui, mas alguém que trabalha contigo provavelmente pode, sim, querem fazer uma revolução na educação brasileira, mas a verdadeira revolução não precisa massacrar as coitadinhas das crianças, que ficam às vezes 4, 5, 6 horas ouvindo conversas de sala de aula. Façam elas atravessar na faixa de segurança. Façam elas serem educadas para que nenhuma delas passe fora da faixa de segurança. A partir daí, assumindo o controle dessa inteligência de sentidos, porque a função de atravessar a faixa de segurança não é para pôr novas ideias na cabeça da criança. Não, ela não precisa de novas ideias, porque eles fazem dentro da sala de aula. É fazer ela assumir o controle da inteligência de sentido, aquela que foi impressa nela, que manda ela se conduzir por linha reta. Na medida em que ela perceber essa necessidade na faixa de segurança, ela passa a utilizar os canteiros, as linhas de trânsito, as passarelas nas praças, em todos os demais lugares. Então, vocês percebam a importância de entender as razões pelas quais o conhecimento tem ordenações diferentes das ideias. Ontem mesmo, eu fui participar de um evento, me convidaram para organizar a Semana do Meio Ambiente. E imediatamente, vamos fazer palestra aqui. Vocês querem fazer alguma coisa para o meio ambiente? Não façam palestras. As pessoas se aborrecem, ouvem porque são obrigadas, vão para as escolas, né? E aí ficam lá falando, porque você não deve sujar o rio. Ora, essa palavra, você não deve sujar o rio, ela só vai ter sentido na medida em que a criança for orientada para, quando sair na rua, não seguir aquela coordenação do conhecimento que diz o seguinte: tudo aquilo que está com você, que não te serve, joga fora. Isso é um comportamento natural do indivíduo. Ele está andando num determinado local, algo sobra, não serve mais para os seus interesses, para as suas necessidades vitais, joga fora. Isso é um comportamento normal, qualquer um age assim. O cão que comeu o osso até não ter mais absolutamente nada, aonde ele não eliminou completamente a possibilidade de comer aquele osso, ele joga fora. O ser humano age da mesma forma com os demais objetos. Só que o processo de educação envolve, então, um novo ritual. Algo que transforme esse processo que foi impresso na inteligência por meio do conhecimento. Então, eu chamo também a atenção para a leitura daquela obra de David Hume, Investigações acerca do entendimento humano, nos 2 primeiros parágrafos. Depois, o restante da obra não é mais necessário ler, se for, obviamente, entendido os 2 primeiros parágrafos, onde ele vai falar do dilema que vivia, então, acho que 1734, nessa época, em 1730 e alguma coisa, quando ele escreveu essa obra, que ele dizia o seguinte, que a filosofia ou a ciência, ele usa um termo que eu gostaria de relembrar aqui, a ciência moral, ou a filosofia da sua época, enfim, é o que ele diz, a filosofia da sua época estava num duplo dilema, né? Ou ela se voltava, então, para a educação, pelo aprimoramento da educação humana, ou ela se voltava para o aprimoramento da capacidade humana de entender, do entendimento humano. Então, dizia ele que era esse o drama da sua época. Infelizmente, nós abandonamos
este foco voltado para o aprimoramento da educação ou do conhecimento, né? Para nos dedicarmos unicamente em ordenar o entendimento humano. E aí deu nessa sociedade que estamos aí, completamente maluca que vivemos, que as pessoas vão, quando falam em defesa do meio ambiente, em vez de mudar o comportamento das pessoas por meio das ações, vão lá fazendo umas coitadinhas das crianças nas escolas que fiquem ouvindo lições de moral daquelas pessoas que inclusive saem dali e depois não passam na faixa de segurança e vão jogar papel na rua, né? Então, nós temos que mudar o comportamento. A educação, ela necessariamente tem que ser focada na inteligência de sentidos, não na inteligência moral. A ciência é uma necessidade de ordenação, porque precisamos aprimorar a ciência. Na medida em que desenvolvemos a ciência, nós temos referências seguras, então, para pensarmos e voltarmos para o mundo natural e atuarmos, então, com primor do conhecimento científico. Mas a necessidade que temos é de entender as razões pelas quais nós precisamos separar conhecimento e ciência. Eu venho fazendo experiências com os meus alunos em sala de aula, a contragosto de alguns e com aplausos de outros, porque nem todas as pessoas são iguais e concordam da mesma forma, mas eu vinha trabalhando numa cadeira de filosofia na faculdade de Direito, com a distinção no âmbito da teoria jurídica entre conhecimento e ciência. Impressionante como, a mim pelo menos, me parece, as questões que aparentemente eram extremamente complexas para serem entendidas na teoria jurídica ficam extremamente claras e fáceis de serem organizadas. Porque o direito é uma ciência do espírito. O direito é essencialmente uma ciência do espírito. Só que a matéria utilizada pelo direito enquanto ciência do espírito são as relações humanas. Então, é necessário um conhecimento jurídico. É necessário que o aluno que estuda direito, ele precisa necessariamente se voltar para o mundo das relações humanas para verificar quais as questões que dizem respeito às relações humanas são relevantes para o conhecimento jurídico. Apreendido isso do mundo natural, ou entendido quais são as relações relevantes humanas do mundo natural para o direito, então, obtido o conhecimento jurídico, agora você volta para a ciência do espírito, ou de que forma nós vamos ordenar estas ideias. E aí eu estava me dando por conta, né? Bom, se nós utilizamos de ideias, então, para compor aquilo que nós vamos chamar de ciência, que é essencialmente do espírito, então a ciência é sempre de natureza espiritual, se essa ciência, então, ela faz uso de ideias, que ideias seriam essas? Eu me dei por conta, nós temos ideias que são informativas. Por que as ideias são informativas? Porque essas ideias estão relacionadas aos fatos do mundo natural. Elas informam. Então, toda vez que eu trato de uma ideia informativa, essa ideia refere-se a algo que eu encontro no mundo. Uma pedra, uma árvore, uma casa. Ou seja, ideias informativas estão relacionadas ao mundo natural de forma direta. E nós temos ideias ordenativas. Vocês percebam? Informativas, ordenativas. As ideias ordenativas, elas têm por finalidade, então, agora pôr em ordem essa ciência do espírito. Enquanto que a ideia informativa tem por finalidade apontar para o mundo natural, se nós fôssemos usar no nosso sistema de ideias, a gente gosta muito em sala de aula usar setas, né? Então a ideia informativa seria uma seta apontada para o mundo natural. Está lá, é aquilo. Por isso ela é informativa. As ideias ordenativas agora, elas ordenam nas ideias estas setas entre si. Ou seja, se eu tenho uma ideia informativa apontada para o mundo natural, o que aponta para o mundo natural? Um sentido. Então, quando eu falo de um bolo, a ideia aponta uma impressão visual para o bolo. Mas a ideia aponta também um cheiro para o bolo. O bolo normalmente... A ideia aponta também para um gosto para o bolo. A ideia aponta também para uma textura do bolo. Talvez o bolo não... mas dependendo, durante o cozimento, a ideia pode apontar, inclusive, um ruído para o bolo. Vocês vejam que todos esses apontamentos agora
que fazem parte do meu conhecimento, eles precisam ser relacionados. Então, todas as setinhas agora vão ser ligadas. Esta seta da audição, da visão, do gosto e do tato estão todas ligadas entre si, porque elas estão apontando para um bolo. Elas são ordenativas, por isso. Elas ordenam esses apontamentos. Por isso é uma ciência do espírito que ordena apontamento para as informativas. Bom, se eu falo de ideias informativas, palavras, eu estou utilizando essas impressões, essas representações linguísticas porque achei que elas são mais apropriadas. Se alguém escreveu de outra forma, em outro lugar, para outro fim, bom, faça o uso que quiser. Eu faço uso assim. Daqui um pouco alguém vai dizer, o Paulo está usando ideia informativa, ideia ordenativa, mas segundo fulano de tal, que escreveu em grego, em russo, em aramaico, isso não serve porque não serve. Para eles, para mim, serve porque elas têm essa função. Então as minhas ideias informativas, até gostei do exemplo das setas, né? Elas estão apontando para o mundo natural por meio da sensação, algo que ela indica. Depois eu posso agora ordená-las, então ideias ordenativas. Aí depois eu estava pensando, se nós vamos tratar da teoria jurídica, então agora as ordenativas elas ainda são insuficientes, porque ela é muito ampla, né? Então eu poderia dizer que as ideias ordenativas elas podem ser institucionais e as ideias ordenativas podem ser de imputação. Bom, se a ideia ordenativa está apontada para o mundo natural, eu posso utilizar esta ordenação para criar uma instituição. Querem ver como? Salário. Salário é uma instituição jurídica. Por que salário é uma instituição jurídica? Porque as setas de imputação, que me permitem verificar o salário, vai fazer com que, para verificar então a ideia de salário, eu tenho que encontrar um homem trabalhando, um papel que tenha um valor econômico e um outro homem que obteve esse trabalho entregando esse papel ao outro. Então, a existência de dois homens, um que trabalha e um que paga, e um papel que medeia esse pagamento, ele, na teoria jurídica, é uma instituição chamada salário. Vale o mesmo para o casamento. Um homem e uma mulher, que estão os dois relacionados numa relação afetiva. Esta relação afetiva pode, na medida em que estas relações se estabelecem no plano cumprindo uma série de questões que dizem respeito à instituição, se transforma num casamento. Então, a relação de um homem e uma mulher celebrada perante o titular de um cartório por uma determinada forma e um documento, se transforma numa instituição chamada casamento. Então, vocês vejam que a ordenativa pode ser, então, ideia ordenativa institucional. E agora a ideia ordenativa também pode ser de imputação. Quando é uma ideia ordenativa, é de imputação. Quando ela determina que você deve adotar determinado comportamento sobre determinados fatos. Então, o que é imputação? É quando a gente atribui algo a algo. Então, uma ideia ordenativa de imputação, ela diz o seguinte: em certas circunstâncias você deve considerar certo, em certas circunstâncias você deve considerar errado, em certas circunstâncias é tolerado, é proibido, é permitido, é facultado. Estas ideias ordenativas de imputação, elas vão se voltar para as ideias de informação e vão determinar que você adote determinados pressupostos de imputação. Por isso elas são de imputação. Então vocês vejam, ideias informativas, ideias ordenativas institucionais, ideias ordenativas de imputação. Na teoria jurídica isso é fundamental. Por quê? Porque como ciência do espírito, e como tendo por objeto então dessa ciência um conhecimento que se chama de conhecimento jurídico, eu preciso agora saber como eu vou trabalhar então neste sistema de natureza espiritual, com esses apontamentos para o mundo natural que vão compor então as informações, e de que forma eu vou agora ordenar essas informações por meio então de instituições e de imputações. Todo o comportamento humano vai ser coordenado por um sistema dessa natureza. Eu informo, ordeno e imputo. Tanto que no direito, por que alguém sofre uma pena? A pessoa que anda numa estrada, em que existe um apontamento na beira da estrada, escrito 80, com uma linha vermelha no entorno, ele é uma instrução que se usa por meio da ciência jurídica
para o indivíduo de que aquele trajeto ele não pode proceder no seu veículo além de 80 km por hora. Quando ele passa nessa estrada a 100 km por hora, há um sistema de informação, ou seja, os meios utilizados então agora pelo homem, por meio de radares e medidores, etc. e tal, vai permitir então que se por meio de uma ideia de informação se busque então entender aquele fato do mundo natural, e por meio de uma ideia de ordenação e imputação vai dizer o seguinte: passou do limite de velocidade, aplique uma multa. Uma autoridade pública constituída por meio de um sistema institucional vai dizer então: você está autorizado a aplicar esta multa. Vocês percebam então quanto fica simples assim organizar as nossas ideias e os nossos conhecimentos se nós aceitarmos e admitirmos então que precisamos urgentemente retomar essas nossas discussões no âmbito da teoria jurídica, da filosofia. Nós precisamos retomar então essa necessidade de separação entre conhecimento e ciência. E a filosofia então é o elo que vai permitir que essas duas dimensões da nossa inteligência possam ser examinadas. O papel da filosofia é examinar isso, e não examinar folhas de livros e ideias de pessoas que já morreram e que você pode inventar um monte de coisa que elas eventualmente poderiam ter dito ou disseram, ou dá para entender do que disseram, para constituir um sistema de poder. Na verdade, a filosofia, eu não tenho muitas dúvidas hoje de algumas coisas que a minha intuição está a indicar que a filosofia, a ciência, o ceticismo e especialmente as ideologias foram todas elas produzidas pela mesma ordem. Para que eu possa propagar ideologia, eu preciso necessariamente convencer as pessoas a serem ignorantes. A ignorância é o estado subjetivo de ordenação da inteligência. Nada é mais importante na filosofia do que entender o significado da ignorância. Porque nós somos ignorantes de uma natureza tal que sequer entendemos que somos ignorantes. A grande tarefa nossa é sabermos como essa nossa ignorância opera. Porque na medida em que nós não percebemos a nossa ignorância, essa nossa ignorância é substituída por ideologias. E nós passamos, ao invés de nos guiar pela ignorância, nos guiar pela ideologia. E a ideologia, ela tem por finalidade de nos dominar, nos submeter. Então, o ceticismo, que na filosofia é dizer que nós jamais teremos certeza de nada, que o conhecimento é absolutamente limitado, e que nós jamais conseguiremos conhecer o universo, o mundo que vivemos, e que, portanto, agora precisamos que alguém nos diga como ele é, ela serve exatamente para que façamos, aceitemos essas ideias, abramos a mão então da nossa capacidade de pensar e passamos a nos orientar por ideias propagadas por outros. Então, a ignorância, a ideologia, a ciência e a filosofia, tal qual conhecemos hoje, por isso que ela é caótica, elas têm origem numa mesma ordem e ela não tem a função de nos orientar. Mas, muito pelo contrário, nos desorientar completamente ao ponto de aceitarmos sermos dominados pelas ideias dos outros. Em verdade, nós somos escravos de um sistema que primeiro nos torna ignorantes, para depois, então, nos substituir a nossa ignorância por ideias que não têm origem na nossa inteligência, mas que são produções externas da nossa inteligência, e que nós utilizamos, então, essas ideologias para nos conduzir no mundo em que vivemos e somos submetidos. E aí podemos, eu não quis usar para não ferir suscetibilidades, que não é o meu objetivo ofender aquilo que os outros pensam, muito pelo contrário, o meu objetivo é ajudá-las apenas a pensar sobre si mesmas, porque eu penso também, e portanto essa finalidade é minha. Mas então, entre as ideologias, a ideologia das ideologias, que são as religiões. Na medida em que nós aceitamos uma religião, temos mão da nossa capacidade de pensar e delegamos ao outro, então, para que nos revele aquilo que nós não conseguimos descobrir por conta própria. E passamos, então, por meio dessas revelações, a seguir os outros. Então, isso não significa, como alguns apressadamente podem imaginar,
uma postura ateísta. Eu, depois que conheci os meus queridos e amigos Bibiá Guarani, eu passei efetivamente a acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, mas sou um agnóstico. Eu acho que as religiões foram feitas para nos submeter e especialmente fazer como foi feito aqui na nossa América, né, um instrumento de poder. Os guaranis perderam tudo que tinham, não eram donos, porque eles não têm ideia de propriedade, né, mas o direito de viver livremente na América que eles perderam, exatamente porque alguém veio para cá dizendo que traria a eles. Eles viviam no paraíso, e aí alguém veio prometendo um paraíso, mas depois de mortos, né? Eles precisam morrer antes. Sem a morte não tem paraíso. Então é uma ideologia que eu não sei como é que é possível alguém aceitar que eu só posso, que eu vou ter que viver de uma forma tal e me comportar de uma forma tal, especialmente atendendo os reclames dessa ideologia, então, para que depois de morto, então, eu encontre felicidade eterna. Né? É quase que nem a história dos bancos, né? Você não gaste seu dinheiro, entregue todo ele aqui para mim, que você vai viver muito feliz com uma cartinha que eu te mando todos os meses com um númerozinho lá. Você tem tanto aqui no banco, mas quem tem o dinheiro, na verdade, é o banqueiro, que tem o dinheiro, que usa, usufrui da riqueza daquele que guarda no banco, né? Então, eu acho que os donos de bancos e as religiões procedem quase da mesma forma, né? Eles te tiram aquilo que você tem em troca de uma promessa futura, né? Que nunca se realiza. Então, eu espero não ter sido chato nem enfadonho. Na verdade, é para ser um grupo de estudos e promover debates aqui, mas eu tenho me dedicado assim, com tanto afinco ao exame dessas ideias que apenas para expor parte delas aqui acabou usando a hora toda, e vocês, por favor, me mandem parar de falar e falem um pouco também, porque eu na verdade não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Eu estou apenas pensando sobre algumas questões e imaginando que na medida que eu consigo expor esses pensamentos por meio então de uma linguagem, portanto, com uma pretensão científica, outras pessoas, examinando da mesma forma questões semelhantes, possam também encontrar critérios para romper com esse jugo que nos escraviza e que nos impede de perceber que nós, em verdade, quando estamos tratando daquilo que chamamos de mundo, estamos tratando de ideias, e quando estamos tratando de ideias, estas ideias, por sua vez, estão relacionadas a sensações, e que estas sensações que são produzidas pelo mundo, elas não são nem de longe o mundo, porque esse mundo se apresenta de uma forma muito parcial para as minhas sensações. Porque se eu admito que temos ondas de rádio nesse ambiente e que são insuscetíveis de serem conhecidas, porque nos faltam sensações, eu posso admitir, no universo da complexidade que é o universo que vivemos, a possibilidade de fenômenos extraordinários atuando aqui nesse momento, que estejam completamente fora de qualquer outra competência e que, portanto, eu jamais terei condições de conhecer e, portanto, produzir uma ciência e, portanto, tratar desses assuntos. É provável que esse processo todo universal atue sobre todos nós da mesma forma, basta que todos nós nos coloquemos da mesma forma para que possamos perceber algumas diferenças. Eu digo isso, voltando então agora à pátria educadora, a necessidade de fazermos as nossas crianças atravessarem na faixa de segurança para poderem, com isso, depois não jogar papel no chão e muito menos atravessar nos canteiros nas praças, da necessidade de irmos lá buscar com os Bibiá Guarani aquela experiência fantástica que eles utilizam, que é a forma de educação das suas crianças. Jamais contrariar uma criança e manter uma relação do mais profundo afeto corporal com a criança, de forma que essas impressões, então, que nascem desse indivíduo, são todas de afeto e, portanto, constroem um indivíduo completamente maravilhoso. A Odila está aqui e a Odila foi de uma atitude, de uma generosidade, porque foi ela que trabalhou até que desse certo, a ida dos Bibiá Guarani agora para a nossa feira aqui em Santo Ângelo,
acho que eles estavam um grupo de quase 30 lá, perguntei para várias pessoas, não, que nenhum deles criou qualquer tipo de problema para qualquer pessoa. É uma comunidade fantástica. E essa educação é uma educação que tem como base o afeto e o corpo. Não é possível educar ninguém sem orientar por meio do corpo e das sensações. E então, volto aqui a dizer mais uma vez. A violência, o homem nasce com um espírito que tem uma dupla potencialidade. Ela pode libertar os demônios ou pode libertar os anjos. Agora, aproveitar as pregações da Igreja Católica. A violência liberta os demônios. O afeto liberta os anjos. Se nós queremos efetivamente mudar o mundo, mudar a sociedade, mudar as pessoas, nós precisamos aprender que só tem uma forma, por meio do afeto. O afeto e fazer o homem voltar a entender o mundo como algo do qual ele faz parte e que ele não tem por finalidade de submeter. Ora, imaginar que o homem foi feito para submeter o mundo, os animais e todos os outros seres. Isso é de uma... olha, não tenho palavras para expressar. Então, o homem foi feito para viver em harmonia com os outros homens e com a natureza. Isso só se dá por meio do afeto. O homem que não liberta os seus anjos vai necessariamente libertar os seus demônios. E é por isso que vivemos numa sociedade. 160 pessoas são mortas todos os dias no Brasil. Isso é uma barbaridade. É uma sociedade que foi construída pela violência. Então, obrigado pela participação de vocês. E até o próximo sábado. Não, no próximo sábado não teremos reuniões. Nós não estaremos impossibilitados de comparecer, mas no outro com certeza estaremos aqui novamente. Obrigado. De degustar, de apalpar e de cheirar, na medida em que esse indivíduo perdesse essas 5 capacidades, o mundo desapareceria. Podemos até fazer um exemplo aqui neste momento. Se nós fecharmos os olhos, imediatamente esta biblioteca que nos rodeia aparentemente desaparece. Por que ela desaparece? Porque deixa de produzir a sensação. Então, uma boa parte das nossas ideias usa esse mundo natural como modelo. Usa, por meio das sensações, o mundo natural. E nós, então, pensamos a respeito do mundo natural tendo como modelo de pensamento aquilo que as nossas sensações nos fornecem. Então, este mundo natural que nós pensamos por meio das sensações, ele constitui uma forma, um meio, então, de ideia, ele constitui um meio, aliás, para as nossas ideias que precisa ser distinguido. Nós temos uma parte das nossas ideias que utiliza, então, as ideias utilizam o mundo natural como modelo, e quem permite que o mundo natural seja utilizado como modelo são as nossas sensações. Então, imediatamente nós precisamos perceber que é possível, então, quando tratamos desse assunto, identificar imediatamente, então, 2 momentos da inteligência. Um momento, então, que é composto pelo mundo natural, que vai ser utilizado como modelo, e um outro momento agora que é composto pelas ideias do mundo natural. Entre o mundo natural que se apresenta como modelo e as ideias do mundo natural temos o homem, que é ele que pensa, não teríamos como tirar o homem desse meio. E no homem, o que ele utiliza então para produzir esses pensamentos são as sensações. Em uma fonte diferente da fonte que é utilizada quando nós falamos na ciência. De que forma a gente pode perceber isso? Primeiro, porque se nós formos tratar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nós vamos perceber que os nossos pensamentos, as nossas ideias, eles se originam de fontes diferentes. Tem uma parcela das nossas ideias que tem origem no mundo em que vivemos, e tem uma outra parcela das nossas ideias que tem origem unicamente na nossa capacidade de pensar. Se nós temos pensamentos que têm origem no mundo em que vivemos e outros que têm origem na nossa capacidade de pensar, precisamos examinar esses 2 pensamentos, esses 2 tipos de pensamento para verificar
de que forma eles são produzidos. Bom, então, em primeiro lugar, nós vamos verificar que boa parte dos nossos pensamentos, eles estão orientados pelo mundo em que vivemos, pelos fatos e acontecimentos desse mundo em que vivemos. Então, esse mundo em que vivemos, ele é percebido por todos nós por meio das nossas sensações. Nós percebemos que o mundo existe porque nós conseguimos vê-lo, conseguimos ouvi-lo, conseguimos degustá-lo, cheirá-lo e apalpá-lo. Então, porque nós utilizamos desses 5 sentidos, nós percebemos a existência do mundo em que vivemos. E é fácil perceber que nós temos comunicação com o mundo que vivemos por meio dos sentidos, na medida em que nós imaginamos, simplesmente imaginarmos a possibilidade de retirarmos de um indivíduo capacidade de ver, de ouvir, se nós temos a possibilidade de falar de conhecimento e ciência, nós estamos falando então de um âmbito de inteligência que tem vínculos, comunicação com a natureza, e nós estamos tratando de um outro âmbito de inteligência que tem comunicação unicamente com o espírito humano, com as ideias. Nesse âmbito do espírito humano, das ideias, é possível então encontrar a possibilidade de ideias puras, ideias que não estão relacionadas ao mundo natural. E quando nós tratamos de ideias puras que não estão relacionadas ao mundo natural, nós encontramos então como exemplo desse sistema as ideias matemáticas. Todas as ideias matemáticas que se relacionam então agora com o espírito, elas são produzidas por meio da linguagem, por meio da ciência, por meio de um conjunto de signos, mas elas dispensam completamente o mundo natural como modelo. Então a ideia do número 1 e a ideia do número 2 e do número 3 até o número 9, depois do 0, ou seja, as ideias que compõem o conjunto de signos que representam um sistema decimal, eles associados entre si, eles produzem um conjunto de novas ideias que representam outras grandezas no plano da matemática. Então eu associo o número 1 ao número 2, ao número 3, ao número 4, ao 5, ao 6, ao 7, ao 8, ao 9, e ao 0, como representação do décimo, então, de 10 vezes aquelas representações numéricas. E na medida em que eu associo todas essas representações, esses signos matemáticos, eu produzo uma ciência completamente pura, que não precisa do mundo natural como modelo para a sua própria constituição. Então, vocês percebam que a ciência e o conhecimento tratam de temas distintos. Bom, se o conhecimento e a ciência tratam de temas distintos, nós precisaríamos Bem discretinho, Lucas. chovendo, então, hoje em Santo Ângelo, e vamos manter a nossa reunião do grupo de estudos, já com o retorno agora da Aldiva, que se desincumbiu de forma fantástica e maravilhosa aí num evento em Santo Ângelo, que envolveu o trabalho dela aí por mais de um mês, então não esteve presente. E nós continuamos com uma pauta que está organizada a partir das discussões que estamos fazendo aí. Não, Lucas foi fechar a porta, não. Que estamos fazendo nos últimos dias aqui no grupo de estudos, que é examinar um pouco melhor a questão que diz respeito à necessidade de distinguir conhecimento e ciência. Aparentemente esse tema parece já ter sido resolvido na filosofia, mas basta examinar as obras que tratam desse assunto, especialmente das obras que tratam do conhecimento na filosofia, que nós vamos perceber que a filosofia sempre tratou sem distinguir claramente esses temas, esses dois temas, ou seja, conhecimento e ciência. E então o que nós estamos fazendo agora é tentar entender se é necessário fazer essa distinção para verificar até que ponto ela contribui
para entendermos um pouco melhor as nossas ideias. Por que é necessário distinguir conhecimento e ciência? Em primeiro lugar, porque o conhecimento na filosofia, ele tem esse mundo natural que produz sensações, então nós falamos que é aquele que nos fornece o material para o conhecimento. A matéria do conhecimento é dada pelo mundo natural. Por isso que quando nós vamos tratar depois do conhecimento científico, nós vamos perceber que o conhecimento científico tem uma matéria. A palavra conhecimento científico, na verdade, é uma palavra composta. Ela fala de conhecimento científico porque tem conhecimento e tem ciência. Portanto, conhecimento científico não trata de uma única questão. Trata de duas. Trata do conhecimento e trata da ciência. Por isso que é conhecimento científico. Quando o conhecimento científico exige a matéria do conhecimento, nós vamos tratar então do conhecimento. Quando a ciência exige a matéria, ela está exigindo então o conhecimento. Então temos conhecimento científico, conhecimento, ciência. Portanto, o conhecimento que tem origem nessa fase então das relações entre a natureza e o homem por meio das sensações, e o científico que é então o resultado final dessa relação, que são as ideias que são produzidas a partir então dessas relações. Acredito que nós não tenhamos dificuldades de reconhecer que é possível perceber essas duas dimensões então do conhecimento científico, conhecimento ciência. Bom, se o conhecimento científico se é possível então falar de um conhecimento científico, é possível também falar de uma ciência pura, destituída de qualquer conhecimento. Alguém poderá dizer, mas isso é uma contradição, falar de uma ciência destituída de conhecimento? Sim. E não é uma contradição. É possível falar de uma ciência destituída de conhecimento. Porque